Glauco Faria, da revista Fórum. Paulo, você comentou que o julgamento do Mensalão ele foi a pior derrota do ex-presidente Lula, né? Queria saber, na verdade, em que medida essa derrota não foi decorrência da atuação do próprio governo Lula em dois setores, pelo menos. Primeiro, da indicação dos ministros do STF. Você comentou que achava que eram indicações plurais. Mas será que um governo com viés progressista também não poderia escolher ministros com esse viés progressista? Ou seja, a gente não está falando de aparelhamento, mas sim de que não se ignore o viés político, o viés ideológico. Ou seja, o judiciário não é neutro, né? Não é técnico, como o Lino Bocchini bem sabe, nem na primeira instância, nem no STF. E aí o segundo ponto seria na questão da democratização da comunicação, que o governo Lula fez muito pouco nessa área. Ou seja, o poder dos grandes grupos de mídia tradicional é muito grande e esse poder influenciou, como você mesmo diz, na questão do julgamento do STF, mas não só no julgamento do STF, também, inclusive, a composição do Supremo influenciou também no julgamento da lei da anistia, em outros casos. Ou seja, essa atuação nessas duas áreas não influenciou, não colaborou para essa situação de derrota do ex-presidente Lula? Obrigado. Olha, é uma coisa complicada. Vou falar da escolha dos juízes, que eu fiz a defesa do presidente Lula. Porque o presidente Lula foi atacado por aparelhismo. Tem que dizer, não teve aparelhismo nenhum. Foi o cara que tentou pensar, vamos fazer assim, aquilo que os cronistas mais, assim, pensou grande, olhou para o Brasil, olhou não sei o quê, sabe? Quer dizer, isso é... Quer dizer, eu acho que tem que dizer isso. Tem que dizer isso, porque o debate se ganha aqui. Ele pensou grande, ele foi lá. Bem, ponto 2. O que nós podemos ver agora, como eles se comportaram, eu acho que, vamos dizer assim, eles não agiram de acordo nem com o que eles esperavam, nem com o que nós esperávamos, né? E você pode dizer, eu acho que isso aconteceu mesmo, quer dizer, teve pessoas que sucumbiram a pressões. Não tinham força, né? Eu acho que no Brasil, e aí é uma coisa que não vou falar da cultura brasileira, eu detesto essa discussão assim, né, pobre, fraca, errada, mas assim, eu acho que o debate político nunca é feito às claras, né? Então, se você indicar uma pessoa que é boa tecnicamente e é identificada politicamente com você, em qualquer lugar do mundo, isso é natural. Isso é natural. Aqui não é. Você não pode. Você não pode. Né? Especialmente quando você já está sob suspeita de aparelhamento, que só tinha contra o Lula, nunca teve contra seus antecessores. Né? Também indicaram seus amigos. O Brindeiro, me desculpe, né? O Brindeiro, né? Fama de gaveteiro não era qualquer coisa. Então, mas sabe, então tem um jogo, porque o Lula não é poder dominante, ele é governante. Ele não governa, ele não domina, ele não é o cara que tem o poder de mando, ele não é isso. Então, ele tem que responder a pressões que outros presidentes não respondem, que são vistos como naturais. Né? Mesmo que ele democratizasse a mídia de um dia para outro, não ia ter os jornais com audiência, as emissoras de TV com a audiência que os outros têm. A gente sabe disso, a gente está vendo isso aí. Né? Não é só a questão de você, nem de você botar dinheiro, não é isso. Mídia é construir uma confiança. Mídia é uma coisa, sabe, quer dizer assim, sabe, eu já dirigi revista, já dirigi jornal, é um produto da história, sabe, quer dizer, as pessoas leem, o pai passa para o filho passa para o neto, depois sabe, quer dizer, você pode até criar uma coisa com muita grana, não quer dizer que vai funcionar, ou seja, então, tem uma coisa que é poder dominante e outro que é um governo que, de repente, ganhou uma eleição, de repente ganhou uma segunda eleição, e está lá, e está, lutando contra tudo. Sabe, assim, tem o apoio do povo e depois é um monte de coisa que é porrada o dia inteiro, é incompreensão, é preconceito, são os caras que não entendem, ele não consegue se explicar. Sabe, eu acho que é uma situação, sabe, é um governo que começa e de cara faz aquele acordo da Carta ao Povo Brasileiro que ele toma a pau dos aliados.
sabe? E que até hoje muita gente acha que todo erro começou ali. Eu não acho, mas muita gente acha. E gente que eu respeito, gente que eu acho bacana, sabe? Ou seja, então tem uma circunstância ali que a gente tem que entender que um governo com esses traços, um governo popular, num Estado que não tem isso, não é ficar falando os 500 anos, mas é verdade. Os interesses, sabe? Assim, quando ele contrata alguém da confiança dele, é aparelhismo. Quando é o outro, não, é exercício natural da democracia, sabe? Quer dizer, é problema, sabe? É problema. Então, vamos assim, cada passo que ele dá é uma briga, é uma porrada, é complicado. Não que eu acho, entendeu? Então, por isso que eu falo disso aí, né? Faltou alguma coisa, não? Eu escrevi. Tinha mais um último inscrito, eu acho, né? Ou mais dois. Edu. Quem é? Edu. Você pode passar, por favor. Boa noite. Nicolau, do blog Futepoca. Eu queria fazer uma pergunta um pouco mais ampla sobre essa questão de criminalização da política, né? Que tem um processo que o Mensalão é um dos pontos altos dele, talvez o maior, mas é um processo que já vem de longa data, principalmente na mídia. Eu queria saber, primeiro, a quem interessa isso, né? Você tem você falou, uma série de grupos sociais que estão articulados aí, que tem uma disputa que não se expressa necessariamente nos partidos, mas, ao mesmo tempo, você vê o presidente da Fiesp defendendo a redução da tarifa de eletricidade, né? Contra certos interesses. Quer dizer, você tem umas divisões dentro desses grupos da elite que são difíceis de acompanhar. Por outro lado, você tem gente como uma pessoa com a história da Marina Silva falando de um partido que não é nem de esquerda, nem de direita, nem de centro, muito pelo contrário, ecoando o Kassab, quer dizer, tentando surfar um pouco nessa onda de que a política é uma coisa meio suja, eu estou por cima disso e tal. Queria que você comentasse esse cenário. Esse é o cenário é o cenário de quem está vivendo ali na pós-política, na pós-debate, pós-luta de classes, não há interesses, né? Quer dizer, o não situação nem oposição da Marina, é o partido da mãe natureza, deve ser isso, né? Sei lá, né? Todo mundo é bom ali, né? Só pode ser, né? Quer dizer, sabe? Quer dizer, claro que, vamos dizer assim, é consequência, quer dizer, primeiro, vamos dizer assim, as coisas não são feitas por etapas, mas no caso, assim, quer dizer, primeiro você faz o possível para manter e alimentar conscientemente, inconscientemente, a repulsa pela atividade política. E é muito fácil você fazer isso quando você só perde a eleição. Porque é muito fácil, quer dizer, quando você perde a eleição, você dizer que o cara comprou voto. É muito fácil, né? Pô, eu já perdi a eleição em centro acadêmico, a gente falava que os outros roubaram, que as urnas, que não sei o quê, né? E nem sempre era mentira, digamos assim. Ou seja, a política tem um lado que ela é obscura, tem um lado que ela não é transparente, não. Poder não é transparente. Então, sempre você, né? Então, eu acho importante, sabe, pensar que por vias democráticas, o bloco Lula ganhou 3 eleições presidenciais no Brasil sem imprensa a favor. Vamos lá. É importante. Quer dizer, não é coisa assim. A imprensa nunca foi a favor. Sabe, em 2002, o Brasil vinha de uma recessão, vinha de um apagão monstruoso. Sabe, o PSDB brigava assim, de trocar facas, e os caras não conseguiam enxergar que o Lula podia ser uma saída. Que depois muitos empresários enxergaram, mas a imprensa não enxergou. A imprensa ficou esperando uma casca de banana e depois outra casca de banana. Quer dizer, então, por quê? Então, você cria um caldo de cultura assim. O Ministério Público, que virou o grande alimento dessa mídia, ele ajuda a criar essa cultura. Que interessa, porque se você está só perdendo a eleição, realmente, tudo ladrão, tudo ladrão, né? Sabe, na boa, é assim que se dá golpes de Estado, é assim que se aprova medidas autoritárias, sabe, é assim que você subtrai a democracia, é assim, dizendo que todo mundo é ladrão, né? Você vai lá, aqueles prefeitos, pô, sabe, prefeito, é realmente prefeito, o cara, sabe, eu falei com um prefeito que ele foi ameaçado de intervenção, porque é um prefeito ali de uma cidade da periferia de Vitória, ameaçado de intervenção,
porque ele estava dando livros para alunos carentes. E aí foi investigado e se viu que ele estava dando. Não tinha contrato superfaturado, não estava nada, ele estava dando os livros ali porque ele tinha dado daí que ele achava bom. Mas aí virou um problema, porque o procurador achava que aquilo não era certo. Mas como não é certo? Não é coerente com a minha interpretação sobre educação pública. Você tem que dar livro para as pessoas lerem em sala de aula, não pode levar para casa. Foi essa discussão. Relato do prefeito. Entendeu? Ou seja, mas por quê? Porque quando, vou dizer assim, porque realmente é uma questão, e não é brincadeira, quer dizer, você pensar que hoje a mulher tem 70% de aprovação. Com essa economia no chão, vai, sabe? Ou seja, você tem que ter, está difícil achar argumento. É difícil, sabe? Porque a política é conflito. A conflito tem que ter duas opiniões. Como é que você vai chegar assim, lá, agora que eles viram que não funciona, falar do que Bolsa Família, não sei o quê. Agora, como é que você chega ali vai falar, não, gente, a comida está ruim, né? O Bolsa Família transforma todo mundo em preguiçoso. As pessoas estão trabalhando como nunca. Como é que é isso? Sabe? Quer dizer, e, sabe, o aposentado vagabundo, sabe, tudo que eles falaram deu errado. Sabe, a política de cotas, ia criar parasitas, não criou. São os caras, sabe, não criou. Você vai lá, os caras estão desempenhando, se esforçam, quer dizer, sabe, deu, assim, assim, até chato. Porque podia ter algum mais defeito, né? Não, eu estou falando assim, olha, eu não me considero um cara crítico, eu sou jornalista, eu gosto de achar defeito, mas, sabe, eles aprenderam a fazer umas coisas que funcionaram. Pouco, podia ser mais, sabe, olha, ok, mas você não, sabe, assim, a moça que fazia limpeza na minha casa, sabe, você não vai convencer ela que está ruim. Você não vai falar, não, está ruim, era bom antes. Claro que daqui a pouco não lembra, né? Porque vão ser 3 eleições, mas sabe, então você tem que achar uma... Aí você tem que falar que... Lembra, quando o Lula começou a ser um cara importante, diziam que ele tinha uma casa no Morumbi. Eu vi esse almoço de família. Todo mundo sabe que ele tem uma casa no Morumbi, quer dizer, porra, né? Sabe, porque não tem argumento. Sabe, quer dizer, é simples, mas eu acho que sabe, você chega e fala, porra, na última eleição, a eleição da Dilma, tinha Marina, ex-ministra, Plínio, ex-petista, Serra se dizendo o melhor continuador do Lula. Eu não sei se vocês lembram, o melhor do Lula é o Zé. Porra, quer dizer, tá difícil, né? Tá difícil. Tem que achar um delegado aí para fazer algum serviço, né? Tem que achar porque tá difícil. Não é? Tá sempre difícil. Agora, se você pega uma coisa, se você não esclarece essa coisa, você pode criar, mas por enquanto não deu. Estamos no limite do tempo, né, Miro? Acho que nós temos mais duas, não é isso? Tá, já faço essa rapidinho aqui. Chegou uma pergunta do pessoal que está assistindo na internet, da Ana Ludmilla, se a estrutura do livro permite que o leitor compreenda bem o assunto. Eu não sou a pessoa ideal para falar sobre isso, mas, muito modestamente, eu acho que eu fiz um livro que é didático. Eu acho que sim. Desde o início você fica sabendo o que eu penso, então é importante, né? Você não vai... Naquele livro você chega na última página para entender o que o cara acha, né? E eu acho ali que é um livro escrito de forma jornalística, acompanhando o que os ministros estão falando. Tem um prólogo muito elogioso, por sinal, do Jânio de Freitas, que é bom. Depois tem uma introdução que eu fiz, apresentando um pouco o final, que eu acho que é bom, eu acho que ajuda, e tem um final que eu acho didático. Então, eu acho que sim. Sem, né, não tem por que falar que não, eu acho que sim. Quem é, Miro? Perdão? Vanessa de Coisedu. Pelo que eu vi, não tem mais ninguém, não é isso? Aí fechamos às 9, mais uma ali e encerramos às 9, então. Bom, Vanessa Silva, do Portal Vermelho. Eu quero voltar à questão da mídia e primeiro compartilhar aqui uma angústia.
Você mencionou um tempo atrás a questão da debilidade do jornalismo na investigação dos fatos. Então, questões que foram colocadas e que nunca mais foram abordadas, que não foram investigadas, que ninguém foi atrás. Aí eu queria saber a sua opinião a respeito disso. Isso é o quê? Uma falha na formação do profissional, dos jornalistas? É falta de espaço na imprensa, essa imprensa que está posta? Ou é uma autocensura, que muitas vezes o cara teria uma opção de fazer isso, mas ele não faz porque ele acha que ele não pode fazer, que ele não deve fazer. Essa é uma questão. E depois, a gente tem um cenário hoje, voltando para a questão da América Latina, que é a minha área, né? A gente tem um cenário em que se discute muito fortemente a questão da democratização da comunicação, né, na América Latina, com as leis de meios do Equador, da Argentina. Uma lei para regulamentar a mídia no Brasil, você acha que ela traria um cenário mais favorável para um debate mais profundo do que foi esse, não só esse, de outros casos futuros? Aí, pensando nessa lei de regulamentação com mais apoio às rádios comunitárias, TV comunitárias, a melhor distribuição da verba oficial. Olha, é difícil achar uma regra de por que alguns jornalistas se portam de uma maneira, outros se portam de outra, quando eles acham que são capazes de se portar de uma maneira, quando eles acham que não são capazes. Eu, quando comecei a trabalhar em jornal, eu era repórter de esportes. Isso, para mim, era uma puta vantagem, porque não criava nenhum conflito profissional. Esportes é uma coisa neutra. Depois eu comecei a escrever sobre cultura. Não é tão neutro, mas ainda está ali, né? Tal e tal. Né? Realmente, chega uma hora que você se posiciona ou não, sabe? Quer dizer, você pode fazer bom jornalismo fora dessa área de conflito. Agora, eu acho que você nunca vai conseguir fazer bom jornalismo se você nunca entrar em conflito com o seu lugar onde você está. Porque é inerente, sabe? Quer dizer, eu participei, né? Alguém falou aí do caso Collor. Eu estava na Veja quando a gente começou o caso Collor, né? E aquilo começou no conflito. Primeiro, porque o Collor estava realizando um programa de modernização, entre aspas, do Brasil, abertura, fim de não sei o quê, que era o que todo o empresariado pedia. Então, não era que você vinha assim, né? Ou seja, aí você entra com conflito, você tem conflito, daí você vai até um pouco no negócio, aí você tem uma vontade, né? Que é uma vontade que aí transcende a redação, de parar um pouco, não vamos forçar a barra. Aí o caso Collor andou, porque quando havia essa vontade, esse esforço, estava chegando na redação da Veja, a Isto É veio com Heriberto. Então, o escândalo continuou. Assim, na mesma semana em que a Veja tinha uma capa assim, Collor não vai cair, a Isto É fez aquele favor do jornalismo, que é trazer o cara que derrubou o homem. Ou seja, é assim, sabe assim, é muito... Hoje em dia, então, vou te falar, eu acho que hoje em dia, outro dia eu dei uma palestra para os jornalistas e eu percebi, eu nunca tinha visto isso, porque eu comecei a provocar. Eu falei, olha, jornalismo é resistência. Você pode fazer o acordo que você quiser, você pode estar escrevendo sobre futebol, você pode estar escrevendo sobre não sei o quê, mas, sabe, você não pode chegar toda hora e escrever só o negócio, porque você não precisa ser jornalista. Né? Não é aquela coisa do Milor Fernandes que está errado, né? Que jornalismo é oposição, o resto é secos e molhados, porque, às vezes, ser oposição é fazer o jogo errado. Né? Ser oposição em 64 era fazer o jogo errado. Em 64 você tinha que defender um presidente constitucional e um governo constitucional. O jornalismo inteiro fez oposição em 64. Sobrou a última hora, sobrou uns outros ali. Quer dizer, sabe, é complicado isso agora. É complicado isso em 2006, sabe? Eu já teve gente que entrou no meu blog para me chamar de pelego. Eu falei, não, eu não sou pelego de patrão. Porque, sabe, é um jogo complicado.
Porque são acordos que são feitos, que são desfeitos. Você ali é um trabalhador, você também não tem tanto poder assim, sabe? Você é um repórter, o cara pega e muda a tua matéria, muda teu título, você precisa daquele emprego. Né? Então, eu acho que uma hora você vai conquistando um lugar, uma audiência, se dá assim, o respeito que você consegue, você dá umas matérias importantes, de repercussão importante, você mostra que, além da sua ideologia, você enxerga os fatos. Então, isso é importante, né? Quer dizer, porque uma hora o jornal precisa de fatos, né? Com todo mundo. Você não pode... Quer dizer, você não podia ficar que nem um louco achando que o projeto Collor ia dar certo, porque você ia afundar. Agora, o sujeito que escreveu todo o tempo que o Lula não ia se reeleger, realmente ele não fez um grande favor ao seu patrão. A pessoa que disse que o câmbio fixo era imutável desde o tempo do Gustavo Franco no Banco Central, também não fez um grande serviço. Então, você tem uma discussão, sabe? É uma coisa assim. Então, sabe, você está num lugar em que você não é soberano. Sabe? O redação é ser empregado. Sabe, assim, não quer dizer que você vai ali abaixar a cabeça, mas é. Agora, hoje, concretamente, hoje, eu tive uma experiência de um lugar em que as pessoas me diziam que era bobagem o que eu estava falando, porque eu estava falando assim, lembrando do caso Collor, não, mas isso aqui hoje não existe. Hoje não existe. Sabe, quer dizer, então, assim, hoje você tem, até porque você tem uma radicalização política, eu acho que você tem um controle mais estreito nas redações. Eu acho que você tem. Sabe, é controle mais estreito. Você não é contratado, se você é contratado, fica bonzinho. Sabe, não é assim uma coisa de um lugar de debate. Eu era moleque, eu trabalhei no Jornal da Tarde, eu era moleque, você tinha nego de esquerda, você tinha trotskista, você tinha guerrilheiro. Pô, teve um cara do Jornal da Tarde que foi morto. Você tinha tudo isso. E agora, no jornal de direita, como dizia o Tarso de Castro, era o Estadão de jeans. Sabe, só tinha ali uma roupinha mais moderna. Naquele tempo, jeans era ser moderno. Sabe, assim, então, jornalismo, é meio... Democratização. Olha, eu acho que se a gente aplicasse aquilo que a Constituição diz e achasse os meios de aplicar isso, seria um grande avanço. Bastaria, sabe? A discussão envolve, na verdade, propriedade cruzada, envolve umas coisas que são constitutivas do Brasil, né? É um péssimo momento para você fazer isso, na medida em que, assim, politicamente é um bom momento, economicamente não é um bom momento. As empresas de mídias estão, sabe, afundando, estão quebradas, né? Quer dizer, se você quer ter uma postura agressiva, né, você pode até falar assim, vamos estatizar uma aí, entendeu? Mas elas estão assim, está uma situação difícil. Agora, eu acho assim, não vamos nos iludir, não basta mexer a lei. Você tem que criar o teu público, sabe? Isso é o mais difícil de qualquer veículo. Eu trabalhei no Diário de São Paulo, quando eu já tinha virado o Diário de São Paulo. Agora é um jornal que tinha uma tradição de jornal popular, que as pessoas compravam com a mudança de nome, elas continuavam achando que você ainda era aquele jornal que cobria os trabalhadores, que dava espaço para sindicato, sabe? Porque era uma coisa bonita, de uma imprensa que tinha uma vinculação. Sabe? Então, é uma experiência cultural no jornal. Cultural mesmo assim. Passar para quem, perdão? Passar para o Edu, só dar informação aqui que chegou aqui do pessoal da TVT que está acompanhando, que até as 8h30 foram 2.000 acessos só no site da TVT. Isso fora nos sites outros que estão retransmitindo embedada, como o Barão de Tararé e alguns outros. Isso aqui para streaming é um número bastante expressivo. Paulo, eu acho que, não sei se você já pensou nisso, mas eu estava te contando antes de começar o evento aqui sobre o caso do ministro Lewandowski. Todos sabem que ele passou a ser demonizado, como, inclusive, sendo confundido com os réus. Ele parecia o 39º ou 40º réu do processo. E no dia das eleições, a manifestação de 2 pessoas foi amplamente difundida. Um mesário que teria se recusado a dar a mão a ele, e uma outra senhora que foi votar e disse que tinha nojo dele, uma coisa assim. 2 pessoas. Isso se espalhou pelo Brasil inteiro.
Diante disso, no meu blog pessoal, eu fiz um movimento de desagravo a ele. Apareceram só no blog 5.000 pessoas para apoiar, entre parentes dele, inclusive, juristas, Fábio Conder Comparato, artistas, o próprio irmão do ministro, mais 15.000 pessoas se solidarizaram no Facebook e não saiu nada em lugar nenhum. Ou seja, a manifestação de 2 pessoas se espalhou pelo Brasil inteiro como fogo. Muito bem, a minha questão é, eu estive em Brasília, fui ao gabinete do ministro para entregar a ele o abaixo-assinado, e ali a família dele me relatou o que é que a mídia conseguiu fazer com a vida daquela família, porque não é só o ministro, mas a família inteira, vizinhos, parentes, amigos, as pessoas ficando até sem clima para trabalhar, para sobreviver no seu meio social. E, ao mesmo tempo, a gente sabe de outras histórias de ex-jornalistas desse partido da imprensa golpista, que nós chamamos aqui, que é o PIG, que são os veículos que deram o golpe, que pediram o golpe, que sustentaram o golpe e que continuam golpistas até hoje, segundo até parece que ficou consensuado aqui. A gente sabe de outros jornalistas que saíram de lá, sofreram processos, tentativas da grande mídia de inviabilizar os negócios e a vida profissional dessas pessoas. Você está adotando um discurso coerente com o que você fala há muito tempo, mas num tom muito mais alto. A minha pergunta é, você não tem medo disso? Olha, eu não sei, viu? Não vou falar assim. Eu acho, vamos dizer assim, o país, essa como é que eu vejo, tá? Eu já disse aqui, eu falo de novo. Eu acho que eu devo agradecer certas chances que o destino me deu. Agradecer. Eu tive a chance de participar da luta contra a ditadura. Isso nos 70. Isso, para mim, foi uma chance do destino. Eu tive uma militância clandestina naquele momento. Foi outra chance do destino. Era só ali que eu aprenderia política. Não havia outro lugar. Não havia. Você não tinha outro lugar para ler quem você queria ler, para você pensar, aquelas coisas todas a gente pensar. Chance do destino. Eu acho isso. E isso me deu. A minha verdadeira escola de vida foram meus pais, e foi o partido que eu frequentei, que foi uma coisa que me formou, que me deu, sabe, você adquire tanto teoricamente como socialmente, você aprende coisas que realmente a união da teoria e a prática é essencial na vida. Você deixa de ser comentarista de bar, você vira... Então, bem, só tudo isso para dizer, o que está acontecendo hoje no Brasil? No Brasil, a gente está vivendo um processo de radicalização política, em que as ideias não podem mais ser disfarçadas. Com certeza, eu passei muito tempo da minha vida querendo me disfarçar as minhas ideias, querendo não mostrar tão claramente as minhas divergências. Porque, porra, assim que eu trabalhei, foi assim que eu fiz, sabe? Era assim, quer dizer, sabe? Você acha uma coisa e você... Só que, objetivamente, é assim que eu vejo, se tornou difícil. Sabe assim, as coisas começam a ficar tão na cara. Sabe, coisas que sei lá, 3, 5 anos, não estavam tão claras, agora estão. Eu acho que a gente sabe, o Brasil está indo para um processo de mudança que isso não vai poder ser assim, sabe? Assim. Então, aí eu vou te falar, eu não tenho medo? Sei lá, entendeu? Claro que eu tenho muito medo, claro que eu tenho algumas vantagens, eu tenho 60 anos, não sabe, não estou assim, sabe? Enfim, é claro que você tem, mas não dá, porque no fundo eu acho que isso que leva as pessoas a entrar nas coisas, quando você não consegue sair. Né? Não é que você está optando por entrar, sabe? Eu não poderia, depois de escrever e ter um retorno que eu tive, começar a me desdizer. Não dá, sabe, é uma coisa que começa a ficar assim, porque aí os teus amigos,
Minhas filhas começam a ter orgulho. Você fala, sabe coisas que você não pensava? Enquanto uma pessoa na rua que você não conhece começa a falar, puta, gostei daquilo que você escreveu. E o cara não vai te falar isso se você fez uma coisinha peleguinha. Se você fez. Não, ele vai te falar isso quando ele sentiu que você se colocou. Então, meio que eu estou conquistando é uma coisa chamada liberdade, entendeu? E isso, meu amigo, eu não vou dizer que não tem preço, mas eu acho que não tem. Sabe aquela. Estou escrevendo. E estou ganhando com isso. Fiz esse livro. Sabe? Então, vocês estão aqui. A gente vai comprar, é bacana. Para que eu volto? Para que eu queria ser jornalista? Porque eu achava bacana. Né? Entendeu? Então, não sei. Não sei. Tem uma última questãozinha, nós vamos encerrar. Última pergunta. Vamos lá. Última perguntinha. Boa noite, é Sérgio Zódio, sou funcionário da Fundap. Eu acho muito importante essas colocações de que realmente o Brasil está mudando, né? Então, a gente consegue ver isso, né? Agora, ao mesmo tempo, a oposição não tem proposta. Eles tentaram interferir através da mídia, mas aparentemente continuam perdendo. E agora parece que a coisa vem através do Supremo. Eu achei uma coisa muito assustadora quando o ministro Joaquim Barbosa tentou envolver a presidente Dilma numa questão lá, só que ela foi muito firme e devolveu, trucou, falou, comigo não. Agora, a questão que fica assim é sobre essa possibilidade desse golpe, né? Quer dizer, como é que seria isso? Ou se isso também não é só um fantasma, não é só uma coisa assim? Essa é a nossa discussão de sempre, né? Como defender a democracia, né? Porque a democracia interessa a maioria. A democracia não interessa. Vamos falar assim, né? Quer dizer, as pessoas têm princípios, elas estudam na faculdade de Direito, viram lá, né? Mas é o seguinte, quando a democracia começar a trazer desvantagens, e não vamos nos iludir, se o povo está melhorando de vida, se a coisa assim, tem muitas empresas, inclusive, que estão ganhando, também tem pessoas que estão perdendo. Então, pessoas que estão perdendo prestígio, que é muito importante. Tem pessoas que estão perdendo, inclusive, renda. O Brasil hoje cria oportunidades para quem é pobre, para quem tem pouco estudo. Muitas pessoas que tiveram estudo não estão conseguindo as oportunidades que elas estavam habituadas a imaginar que teriam. Né? Não é assim. Então, sabe? Então, é uma discussão assim. Vamos falar a verdade. A luta de classes existe. Existe, não adianta, não aboliram. Ela existe, as pessoas têm ali, quer dizer, você, né? Isso está ali, né? Então, isso tem. Então, a discussão é como é sempre, é uma discussão que, sei lá, que a gente aprendeu, que eu acho, que é assim, como preservar a democracia, como fazer isso. Eu acho que é só o seguinte, só existe uma maneira, consolidando a democracia, ampliando a democracia. Né? Isso significa usando os instrumentos democráticos para você fortalecer o povo. Sabe? Eu acho que acordos contra o povo, que às vezes aqueles governantes que a gente gosta fazem, são a primeira coisa que pode caminhar errado. Entendeu? Eu não vou ficar dando exemplos históricos, mas a gente pega assim, golpes de Estado, eles não ocorrem porque os governantes falham. Não, eles ocorrem porque as pessoas que querem acabar com a democracia têm força para dar um golpe. Né? Quer dizer, eu acho que o Getúlio era um grande presidente em 64. Ele se matou para impedir um golpe. Mas ele era um golpe. Ele estava fazendo um governo ruim? Acho que não. Embora ele enfrentasse uma conspiração tremenda, que tentava inviabilizá-lo, uma conspiração cuja sede, uma das principais, era a Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Né? Quer dizer, então, era uma classe média que fazia o discurso da moralidade, que acusava o governo dele de ser baseado em pelegos, né? Mas que pegou um fato real, que foi o envolvimento da assessoria dele num atentado contra o seu Lacerda, para criar o golpe que o Getúlio não tinha como se defender. Então, eu acho, quer dizer, a nossa discussão é o seguinte, é agir politicamente para proteger com métodos democráticos aquilo que a gente acha que são as nossas conquistas.
proteger. E, evidentemente, na medida que nós temos forças, influenciar para medidas que garantam o bem-estar de quem tem interesse na democracia, que é o povo. Não, sabe? Não, sabe? Se vai ter golpe, não vai ter golpe, isso é futurologia. Sabe? É futurologia. Agora, se começa a trabalhar contra o povo, a fazer acordos às costas do povo, uma parte dele se descola, uma parte se sente traída, se sente enganada. E aí nós entramos numa situação... Sabe, em 64 você tinha gente que achava que era isso, que achava que o Jango era um bunda mole. Tinha gente discursando, gente bacana, gente que depois a gente foi valorizar, mas que naquela época dizia isso. Tinha gente que trabalhou contra o Jango, achava o Jango um grande canalha, que porra, sabe? Porra, isso ajudou. Então, a gente, sabe, não é simples, mas eu acho que é isso, entendeu? Acho que é... E eu vou dizer assim, não acho que a gente... Agora, veja bem, eu não acho que a gente está na iminência de um golpe, não. Eu acho que a gente tem um governo muito popular para isso, a memória do povo está forte. Agora, essas coisas a gente... Né? Só fazer um merchandising rapidíssimo antes de passar para o Miro terminar. Amanhã, 9 da manhã, o Tribunal de Justiça de São Paulo vai julgar em segunda instância o caso da falha de São Paulo. Enfim, que a Folha está processando aí o meu irmão, já tem 2 anos e meio, mais ou menos, e está pedindo dinheiro de indenização por danos morais, a gente está fora do ar, por aí vai. Enfim, peço, por favor, o apoio de todo mundo que está assistindo aqui pessoalmente na internet, porque a disputa de versão depois da decisão que vai sair amanhã de cedo não vai ser fácil, principalmente caso a gente perca. Né, assim, vou precisar da ajuda de todos aí, porque no dia seguinte a Folha vai dar alguma matéria para 400 mil pessoas. Então, só unindo força mesmo para fazer alguma frente. Obrigado, passar para o Miro encerrar aqui. Pessoal, acho que foi uma bela parceria, TVT. Queria agradecer muito ao timaço da TVT, né? Agradecer muito a parceria com a Geração Editorial. Acho que essa foi a segunda, não é isso, William? Teve da Privataria, agora a outra história do Mensalão. Em nome do Barão, então, agradecer a TVT e a Geração. Gostaria de agradecer muito ao Paulo Moreira Leite. Eu acho que a resposta à questão que o Edu fez agora no final mostrou toda a dignidade e a ética de um bom jornalista, né? Baudelaire diz, ó maldita consciência que me persegue, quer dizer, eu não posso abandonar a minha consciência, né? E o jornalismo é, acima de tudo, uma tarefa ética, né? Que tem a ver com a ética, tem a ver com a verdade e tal. E é um ato de coragem, né? Ontem, conversando com o Nassif, Luiz Nassif, ele ficou até de dar uma passada aqui no final, ele dizia, pô, é super legal porque nós estamos vendo outros grandes jornalistas também enfrentarem esse pensamento único, emburrecedor, acrítico, né? Manietado, né? Isso é uma coisa super legal, né? Tá aí o Paulo Moreira, eu tive a semana retrasada com a Edelgar Ângel, que tem... de uma outra área, de colunismo social, mas até pela sua história, né? Se juntou nesse processo de denúncias, né? Está aí o Paulo Nogueira, que está fazendo um belo blog, o Diário do Centro do Mundo, tem dado belas contribuições também. São pessoas com pensamentos diferentes, né? Mas que têm tido um compromisso ético, têm tido um compromisso com a verdade, têm tido uma postura de enfrentar, né? Então, agradecer muito ao Paulo. Eu acho que ele deu, acima de tudo, para a gente aqui, foi uma aula de democracia, de defesa da democracia, né? Agradecer muito. Gostaria de agradecer aos internautas, esse dado que o Lino acabou de falar, mais de 2.000 pessoas que acessaram, que entraram, que assistiram, que repassaram, né? Teve muito Twitter, né? A rede social ficou bastante agitada nessas 2 horas, nós vamos ter todos esses levantamentos depois. Agradecer. Pedir para essa galera, ajude a divulgar o livro, vamos fazer desse livro um recordista de venda também, não é isso? Eu gostaria de ver a cara do Merval se o livro do Paulo... A gente podia pedir um lugar na Academia Brasileira de Letras para o Paulo. Um imortal. Mas isso é sem sombra de dúvida. O Paulo Nogueira escreveu um belo texto onde ele disse: o Merval não escreve porcaria nenhuma, né? Acima de tudo, você é melhor jornalista, né? E é isso, agradecer a todo mundo. E um toque que eu ia dar, o Lino já falou, e é o que tem maior autoridade para falar isso, a importância desse julgamento de amanhã, né? Então, acho que o que a gente puder agitar amanhã de manhã nas redes sociais,
né? Se a Folha ganhar, vai ser um golpe na blogosfera, vai ser um golpe na liberdade de expressão, né? Essa mídia acha que ela pode fazer humorismo reacionário e não aceita nenhum tipo de crítica, de sátira, de irreverência da blogosfera. Se a Folha ganhar, vai ser um negócio muito ruim. Mas nós vamos estar junto com o Lino, vamos fazer uma campanha de solidariedade, vamos arrecadar a grana, vamos pagar essa multa, né? E se a Folha perder, nós vamos encher a cara para comemorar a vitória da liberdade de expressão. É isso, valeu, boa noite para todo mundo.